Tudo pronto para Corinthians e América. Tem muitas novidades que eu vou te contar agora nesse vídeo. E Vanderlei Luxemburgo corre o risco de ser demitido no Corinthians em caso de eliminação? Você vai entender tudo agora no canal do Corintianeiro, logo após a vinheta. Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. De antemão gostaria de pedir humildemente para vocês deixar o seu like e se inscreverem em nosso canal, porque aqui trazemos notícias atualizadas do Corinthians todos os dias. E fiquem até o final desse vídeo, porque temos informações importantes aí. Será que o Vanderlei Luxemburgo está ameaçado no cargo do Corinthians caso venha a ser eliminado hoje ou não? Eu vou te explicar tudo aqui, bem fiel. Então fiquem até o final do vídeo para você não perder nenhum detalhe. E vamos iniciar o vídeo de hoje, então, sem mais delongas, falando da partida que o Corinthians tem diante do América. Vale lembrar que o Corinthians entra em campo com 1-0 a desfavor. Perdemos o primeiro jogo para o América lá em Belo Horizonte. Hoje vamos jogar na Neoquímica Arena totalmente lotada com 1-0 contra no placar. Corintianeiro, é fácil reverter esse placar? Sim, o Corinthians é totalmente favorito a atropelar o América hoje. E eu vou falar para vocês o porquê. O Corinthians é um time diferente. Ah, corintianeiro, então você está me dizendo aqui que é só porque a gente ganhou do Atlético Mineiro e do Universitário de Deportes com os times reserva, que a gente agora é outro time, estamos renovados, vamos rumo ao título. Não, filho, mas o Corinthians tem várias atenuantes diferentes. Primeiro, Renato Augusto ganhou minutagens. Renato Augusto, além de ter voltado, ele ganhou o ritmo de jogo. Não está 100%, mas vai entrar muito melhor condicionado do que nas outras partidas. E eu não preciso lembrar vocês o quanto é importante a presença do Renato Augusto em campo, não só pelo arremate, não só pela criação, mas pela importância que ele tem no elenco. Devo lembrar também que hoje Matias Rojas já está confirmado para entrar como titular junto com o Renato Augusto. Matias Rojas, que foi protagonista na Argentina e está sendo protagonista pelo menos nos treinos até agora, está sendo de grande destaque. Então temos duas peças super importantes aí e duas peças também importantes no ataque, que está sendo chamado aí por muitos de um quarteto mágico. Por quê? Temos o Roger Guedes, que é responsável por mais da metade dos gols do Corinthians. Fora que ele é responsável por mais da metade dos gols sem o Renato Augusto, com um meio-campo que não estava sendo nada produtivo. A bola chegava para ele com uma péssima qualidade. Agora com Matias e Renato Augusto e essa bola chegando com mais qualidade para o Roger Guedes, acredito que esses gols possam aumentar, porque o Roger Guedes é artilheiro disparado do Corinthians e mesmo com o time em crise ele vem apresentando um bom futebol. E não para por aí, temos o Yuri Alberto, que apesar da má fase que o jogador apresenta, a gente sempre existe um ar de esperança no Yuri Alberto, porque o jogador não tem como desaprender a jogar bola. No ano passado ele foi fundamental para o Corinthians ter chegado na final deste mesmo campeonato, anotando aí um hat-trick. E não foi só isso, ele vinha fazendo gols quase todos os jogos do Corinthians, vinha dando passe, assistências. Não acredito que o jogador da noite pro dia virou um caneleiro, desaprendeu a jogar bola. Eu acredito que com a evolução do elenco, o Yuri Alberto possa vir a crescer no Corinthians também. Com a evolução desse elenco, com a evolução da criação de jogadas, o futebol do Yuri Alberto eu acredito que deva melhorar também. Não podemos esquecer também da nossa joia de apenas 17 anos, Gabriel Moscardo. Gabriel Moscardo que, apesar de jovem, vem demonstrando um futebol de gigante. Cara, o que esse menino tá jogando não tem explicações. Vocês sabem o que é ser titular do Corinthians com apenas 17 anos? Olha a responsabilidade que esse garoto carrega.
pressão total para qualquer jogador que joga no Corinthians, de qualquer idade, com a crise futebolisticamente instalada. E para ele não parece que o Corinthians não está em crise, parece que ele não sofre pressão nenhuma. E não é só o Gabriel Moscardo, o Murilo também vem apresentando um futebol aí de gigante, totalmente seguro de si na zaga. O cara sabe sair jogando, sabe sair tocando, está sendo cobiçado para a maioria dos times aí da Europa. Então nós temos jogadores super importantes hoje que podem dar totais condições de classificação para o Corinthians. Eu acredito também que outro fator de grande relevância e de muita importância foi as últimas 2 vitórias que o Corinthians conquistou. Porque isso volta para o jogador como confiança. O jogador volta a adquirir confiança, volta a adquirir ali motivação. Diferentemente quando o Corinthians estava só naquela zona de derrota, em que o psicológico do jogador abala e isso prejudica muito. Eu acredito que o Corinthians tem totais condições de golear o América hoje na Neoquímica Arena, que é para mim um principal fator. Jogar na sua casa diante do seu torcedor. Então vocês perceberam que tem várias atenuantes ao nosso favor, apesar de uma crise futebolisticamente instalada no timão. Então eu acredito sim que hoje passamos para a semifinal da Copa do Brasil. Eu vou riscar até um placar aqui, 3-0 para o Corinthians, e eu quero que você deixe aí nos comentários qual é o placar que vocês acreditam que o Corinthians vai ganhar hoje. Quero ver quem vai acertar esse placar, hein, fiel? Porque agora eu quero trazer notícias importantíssimas sobre o Vanderlei Luxemburgo. Corintianeiro, então você quer dizer que o Vanderlei Luxemburgo tem chance de cair do cargo do Corinthians caso ele venha a ser eliminado? Sim, fiel, tem. Os números do Vanderlei Luxemburgo não são números bons do Corinthians. Os números do Vanderlei são os piores dos últimos treinadores que passou pelo clube. Então, com a eliminação da Libertadores, após 46 anos, flertando com a zona de rebaixamento no Brasileirão, e caso venha ser eliminado hoje para o América, infelizmente o treinador pode vir a cair. Até porque Mano Menezes continua aí sendo o sonho do Corinthians, e o Mano Menezes também não vive uma boa fase. Então acredito que se o Lucha cair, o Corinthians deve manter um técnico interino até esperar ver o que vai acontecer com o Mano Menezes. Mas calma, calma, fiel. Eu, corintianeiro, sempre fui crítico do Vanderlei Luxemburgo. Mas se a gente fazer uma análise, vamos fazer uma análise eu e você. Vanderlei Luxemburgo chegou no Corinthians com um clube pegando fogo, com uma troca de treinadores absurda, com um time com um psicológico totalmente abalado, com um time com um condicionamento físico totalmente fora de forma, com uma crise instalada futebolisticamente, difícil de qualquer treinador chegar e dar novas instruções e comandar, com um clube com uma crise politicamente instalada, sem dinheiro para contratar, que o Vanderlei Luxemburgo chegou e está remando com esse elenco aí. O Vanderlei Luxemburgo está sendo de grande importância para o Corinthians, fiel. E eu vou falar para vocês o porquê. Cara, Vanderlei Luxemburgo chega no Corinthians, vê um elenco destruído e está trazendo a molecada tudo para esse elenco titular do Corinthians. O que me faz pensar, será que se fosse outro treinador, iria dar chance para esse monte de moleque da base no Corinthians? Se o Corinthians está apresentando alguma melhora, alguma evolução, é graças à base do Corinthians. Se o Corinthians está ganhando esses últimos jogos, é graças aos jogadores da base do Corinthians. E quem que colocou eles para jogar? Vanderlei Luxemburgo. Será que se fosse outro treinador no comando técnico do Corinthians, ele estaria utilizando só os medalhões? Será que ele estaria dando oportunidade para toda essa base no Corinthians? Será que se não fosse o Vanderlei Luxemburgo, será que manteria o Rony como titular? Será que se fosse outro treinador, o Rony seria titular? Ou o Gabriel Moscardo teria ganhado essa chance somente com o Vanderlei Luxemburgo? Será que se fosse outro treinador, o Juan de Oliveira estaria sendo relacionado para os jogos? Ou o Juan de Oliveira é relacionado e na maioria deles é titular
graças ao Vanderlei Luxemburgo. Então a gente tem várias atenuantes aí, pessoal, para a gente parar e pensar. Então, será que se fosse outro treinador, ele estaria jogando no 3-5-2, que é uma formação aí que deu uma nova esperança para o Corinthians, vem jogando bem? Será que ele teria ousadia nessa formação? Então, fiel, Vanderlei Luxemburgo tem a sua importância, e não só por trazer os jovens. Automaticamente ele abre uma ponte no Corinthians de vendas futuras, porque esses jovens estão valorizando no Corinthians. É Gabriel Moscardo, é Matheus Araújo, é o Wesley, é o Giovani, é o Murilo, que está fazendo um futebol excelente, sem comentários, é o Felipe Augusto. Será que todos esses jogadores teriam essa chance com outro treinador? Fiel, todos os treinadores que passaram no Corinthians, o Rony era titular absoluto. O Rony é reserva. Todos os jogadores que passam, todos os treinadores que passaram pelo Corinthians, o Maicon era intocável. O Maicon hoje é reserva para um garoto de 17 anos. Será que se fosse outro treinador, estaria acontecendo tudo isso que o Vanderlei Luxemburgo está proporcionando? Porque apesar do treinador não ter números excelentes, peito igual o Vanderlei Luxemburgo tem, e história no futebol e experiência, não é todos que têm. Então eu acredito que o Vanderlei Luxemburgo, apesar dos pesares, por ter chegado num time totalmente deficitário, ele acaba que fazendo um trabalho bom. Será que o Vanderlei Luxemburgo, com um elenco eficiente, com um elenco capacitado, não estaria bem melhor colocado? Então o Corinthians, eu acho que tem que agradecer o Vanderlei Luxemburgo, porque ele está proporcionando esses jovens aí futuramente para dar uma boa renda financeira para o Corinthians. Basta essa diretoria aprender a vender, aprender a negociar, porque segurar o jogador não é a questão de segurar o jogador eternamente, que se vender diretoria é ruim. Não, a gente sabe que é impossível segurar jovens talentos. Nós temos que ser sinceros. É difícil segurar o Murilo. Vocês acham que o Murilo aí, até o ano que vem, não vai receber uma proposta irrecusável pelo futebol que ele está jogando? Vocês acham que o Gabriel Moscardo vai ficar no Corinthians aí até 2024, 2025, pelo que ele vem apresentando? O Pedro já foi vendido para o Arsenal. Mas, Corinthians, a nossa birra não é que o Corinthians venda, mas que saiba vender, que não dá jogadores de graça igual foi para o Zenit. O que pedimos é transparência, o que não teve nessa gestão. Esperamos que na política agora que vem a seguir, pode ter essa transparência que nunca teve e que saiba vender as nossas joias. Então, fiel, apesar do Vanderlei Luxemburgo estar confirmado que corre risco, eu, corintianeiro, contrariando aí muitos torcedores, mesmo que o Corinthians seja eliminado, que eu acho muito difícil, eu manteria o Vanderlei Luxemburgo no cargo do Corinthians, mesmo aí com uma possível eliminação. Mas eu quero que vocês comentem. Vocês manteriam o Vanderlei Luxemburgo no cargo ou demitiriam o treinador? Comentem aí, fiel. Eu quero agradecer demais a presença de vocês. Muito obrigado. Não esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. E vai Corinthians!